Aula de Geografia. Hoje nós vamos fazer a correção do livro 2 das páginas 256 até 263. Sejam muito bem-vindos. Para esta correção nós vamos fazer como a correção na aula passada. Você vai me acompanhar na leitura das questões e eu vou explicá-las uma a uma e aí eu vou dizer a resposta para você. Compare com a sua resposta. Se a sua resposta estiver parecida, pode ficar assim mesmo, deixe com as suas palavras. Se a resposta estiver muito diferente, aí sim eu vou pedir para você apagar e fazer do jeito que eu estou recomendando. Tudo bem? Tenha o seu livro número 2 com você aberto nessas páginas aqui, ó. 263, 56 até 263, para fazermos a correção juntos. Se você tiver vontade de ir ao banheiro, pause o vídeo, vá rapidinho, mas retorne logo em seguida. Aliás, eu prefiro que você vá agora, e aí volte e retome. Tudo bem? Esta aula deve durar aproximadamente 30 minutos. Neste tempo, eu vou falando as respostas ao mesmo tempo que vou explicando as questões. Se você não entendeu, pause o vídeo, volte um pouquinho e se esforce para compreender a explicação como um todo. Vamos lá então? A partir da página 256. O primeiro exercício diz para você observar o mapa. Exercício de aplicação. Número 1. Observe o mapa. E este mapa você tem aqui com você. Eu escaneei todas as questões uma a uma e vou dar exemplos na hora de corrigi-las. Note que aqui ó, nós temos a legenda: vulcão de superfície e no verdinho, o triângulo verde, vulcão submarino. E note que estas áreas aqui são cobertas, são cercadas por vulcões. Vulcões tanto de superfície, principalmente, e também vulcões submarinos. E aqui, note que aqui nós vamos formar um círculo, tá vendo? Existem outros por aqui também, mas nós vamos aqui formar um círculo, daqui até aqui. Aqui é o Oceano Pacífico. Então, aqui você vai observar esta formação. Esse é o mesmo círculo, ó, tá vendo? Aqui é uma região que tem muitos vulcões. É o chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Agora compare novamente com o seu mapa aqui na página 256. Você observa aqui? Aqui é o Brasil. Note bem, a América do Sul, o Brasil está bem aqui. Note bem a América do Sul. Agora olhe lá no Círculo de Fogo, neste outro mapa. Olha aqui, ó, tá vendo que interessante? Esta região aqui é uma região com muitos vulcões, muitas atividades das placas tectônicas. Você se lembra que nós falamos no vídeo, onde eu expliquei no vídeo a respeito das placas tectônicas, e até coloquei alguns vídeos para você do magma ou da rocha derretida? Pois bem, o interior da Terra é formado desse jeito. E olha aqui o vulcão como é que fica, ó. Aquele mesmo esqueminha que eu mostrei explicando, não é? Espero que você tenha assistido aquele vídeo e gostado, porque eu gostei muito de preparar aquela aula lá, como essa daqui também. Tá vendo? Ó, o Círculo de Fogo do Pacífico. De novo, a área do seu mapa. O Círculo de Fogo do Pacífico é o mesmo lugar que tem os triângulos sinalizando os vulcões, tanto de superfície quanto submarinos. Agora observe esta área aqui da América do Sul. Olha, tá vendo? E aqui atividades sísmicas. Isso daqui, na verdade, esta imagem é lá no Havaí. E o Havaí é um dos lugares do planeta onde mais existem vulcões ativos. E o Havaí é um conjunto de ilhas que fica no Pacífico. Olha só, aqui o magma saindo do centro da Terra pela falha na placa tectônica e jorrando aqui no oceano. E aí ele já vai aumentando o tamanho da ilha também. Olha que bacana. E aí a pergunta
é: as áreas assinaladas no mapa mostram a concentração de vulcões no planeta. Isso. Esta é a informação. Sobre a localização e a formação desses vulcões, podemos afirmar que o correto é a letra B, de Bravo. São áreas de contato de placas tectônicas. Olha aqui, ó. Áreas de contato de placas tectônicas. E ainda número 2. Que outros fenômenos podemos observar nas áreas indicadas no mapa? Você se lembra que eu dei o exemplo de que as placas tectônicas elas vão se encaixando umas às outras e elas vão promovendo atrito? Às vezes uma pode subir sobre a outra, ou uma vai por baixo da outra e levanta a superfície. Olha só como é que fica aqui, ó. Voltamos aqui de novo, ó. Círculo de Fogo do Pacífico é o mesmo mapa que você tem aí na página 256. Só que ao invés de pirâmides ou triângulos, eles estão aqui marcando a linha vermelha. Note aqui a placa de Nazca. Esta aqui é a placa de Nazca. E essa da direita é a placa sul-americana. A placa sul-americana junto com a placa de Nazca, elas fazem um movimento que elas se encontram e elas se empurram. Elas vão ao contrário, elas se movimentam muito devagar. No passado elas se tocaram e agora elas estão se empurrando. O que vai acontecer aqui? Olha só, a placa sul-americana e a placa de Nazca. O que acontece aqui? Acontece que, ó, placa sul-americana, placa de Nazca, elas entram em contato uma com a outra. A placa de Nazca está indo para baixo da placa sul-americana. Olha só que interessante. Este é um movimento que está acontecendo hoje, nesta região. Placa sul-americana, placa de Nazca. É este encontro aqui, ó. Placa sul-americana e placa de Nazca. Tá vendo aqui, ó? Ó o mapinha que eu coloquei aqui. Agora, olha, o que acontece na superfície? Esse é o resultado principal. Ó. Opa! O celular falou ali. O que acontece aqui na superfície? Olha só a formação de cordilheiras. Você está vendo, ó, as montanhas? Ó? Olha a quantidade de montanhas. Esta aqui é a chamada Cordilheira dos Andes. Olha só as montanhas que se formam. Por que as montanhas se formam? Porque esta placa tectônica, a placa de Nazca, ela está se movimentando e entrando embaixo da placa sul-americana. Olha o que acontece na superfície. Que bacana. Cordilheiras, olha, Cordilheiras dos Andes. Olha aqui a foto aérea e aqui a cadeia de montanhas. Cordilheira é definido por uma sequência de montanhas. Legal, não é? Então a pergunta lá é... Vou voltar lá na pergunta. Ó, número 2. A pergunta: que outros fenômenos podemos observar nas áreas indicadas nos mapas? Resposta, anote aí. Nos pontos de contato das placas tectônicas, também podemos observar a formação de cordilheiras. Olha aí que legal as cordilheiras. Muito bacana, não é? Pois bem, esta é a resposta. Página 257, número 3. Aqui diz, leia o texto e responda as questões. Cientistas descobrem fragmentos de continente perdido. E aí nós vamos ter um texto mostrando a formação basicamente, do único supercontinente. É o que diz o texto. Leia o texto se você não leu, tudo bem? E este supercontinente é a Pangeia. Logo, qual a temática do texto? Resposta: a reportagem trata da descoberta de vestígios de rocha do que teria sido um antigo continente. Letra B. O que foi a Pangeia? Resposta: a Pangeia é um continente originário
de uma época em que os continentes formavam um único território. Qualquer coisa, você pause o vídeo e volta um pouquinho, tá? Letra C. Por que os continentes se separaram? Resposta: por causa dos movimentos das placas tectônicas, formando a deriva continental. Letra D. Quanto tempo se passou desde a Pangeia até os dias de hoje? A letra D, ela já está na próxima página. Página 258. Resposta: da Pangeia aos dias de hoje, estima-se que tenha passado 350 milhões de anos. 350 milhões de anos. Você se lembra qual que é a idade da Terra? Qual a idade da Terra? Tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Isso mesmo, 4,5 bilhões de anos. Letra E. Como se chama o tempo em que mede os acontecimentos da dinâmica da Terra? Essa é fácil, né? É um tempo que não dá para contar no nosso calendário. A Terra tem um calendário próprio, chamado de, resposta, tempo geológico. Ainda na página 252, nós vamos ver o exercício número 4. Diz, exercício número 4. Preencha as legendas indicando as camadas da estrutura da Terra. E aqui são as camadas. Bom, essa daqui de dentro é mais fácil, não é mesmo? É o núcleo interno. E a de fora é a crosta terrestre. Pode falar crosta, professor? Pode. Dependendo do seu sotaque. Tá? Não tem problema. Crosta ou crosta ou crosta. Então vamos lá. Resposta: esta primeira camada, crosta terrestre. Segundo, manto superior. Terceiro, manto inferior. Quarto, núcleo externo. E quinto, núcleo interno. Já estamos aqui em torno de 10 minutos de aula. Opa! Olha aqui, na página 259, diz, leia o texto e responda as questões. E o texto se chama O Maior Quebra-Cabeças do Mundo. Essa imagem não tem aí no livro, mas eu trouxe para mostrar para você o maior quebra-cabeças do mundo. E aqui o texto, ele vai dizer que os continentes, eles estão em cima de placas tectônicas. Logo, o quebra-cabeças é formado pelas grandes peças das placas tectônicas. Olha aqui, placa de Nazca, que nós acabamos de olhar, junto com a placa sul-americana. Mas aí tem a placa norte-americana, placa pacífica, placa africana, placa antártica, placa australiana, várias placas tectônicas. E elas formam um grande quebra-cabeças, porque elas se encaixam perfeitamente. Se você conseguisse tirar a placa africana, por exemplo, você não conseguiria encaixá-la em outro lugar no planeta. Muito interessante, né? Agora, olha só, o tamanho das placas tectônicas. Existem placas tectônicas menores? Sim, principalmente essas que estão no Japão aqui. Placas tectônicas melhores, mas olha o tamanho dessas placas tectônicas. São maiores que os continentes, por isso elas sustentam os continentes. Maior quebra-cabeças do mundo é o que diz ali. Então, ainda na página 259, depois de você ler o texto,
A pergunta número 5 diz aqui, ó. Por que nós não percebemos as transformações que acontecem na crosta terrestre? Por quê? Resposta. Porque as transformações provocadas na Terra são muito lentas, medidas através do tempo geológico. Número 6. O que diz a teoria das placas tectônicas? Resposta. A teoria das placas tectônicas diz que a crosta terrestre está fragmentada em grandes pedaços, que são as placas, né? Que se movimentam, vírgula, pois estão sobre uma camada de magma pastoso e muito quente. Número 7. Quais os principais efeitos que podemos sentir quando as placas tectônicas colidem? Você se lembra que no exemplo do vídeo eu coloquei o canetão aqui e aí fiz um exemplo de um terremoto, né? Você se lembra? Pois bem, é exatamente isso, né? Quais os efeitos, os principais efeitos que podemos sentir quando as placas tectônicas colidem? Resposta. Instabilidade sísmica. 2 pontos. Terremotos. Pronto. Pode acrescentar aí também vulcões, mas os vulcões não são necessariamente o resultado do movimento das placas tectônicas que nós podemos sentir de efeito imediato. O vulcão ele vai se formando com o tempo. O terremoto é imediatamente, moveu a placa tectônica, o terremoto acontece. Na sequência, opa, olha o passarinho aí, ó. Na sequência, isso. Ainda na página 259, ele tem essa figura aqui, ó. É uma só essa figura, na página 259. Observe as imagens e responda as questões a seguir. Que imagem, que tem de diferente dessa imagem para esta última? Esta primeira imagem mostra justamente a Pangeia, que é o nosso supercontinente. Olha aqui, ó, a África e a América do Sul, América do Norte, Ásia, Oceania e Antártica. Então, um único um único supercontinente, tá vendo? E aqui eles vão se movimentando através do fenômeno chamado deriva continental. E aqui, continuando, eles vão se afastando cada vez mais pela deriva continental até chegar no fenômeno que nós conhecemos hoje, na ocupação ou na disposição dos continentes como nós conhecemos hoje. Aqui é a América do Sul, América Central, América do Norte e a África. Olha que bacana. Neste daqui dá bem para você ver, nesse terceiro mundo aqui, esse planeta Terra, você observa aqui a borda, ó, do Brasil na América do Sul, tá vendo aqui a América do Sul, junto com a África. Olha o contorno, como que é perfeito aqui, ó, tá vendo? E aqui eles juntos se separando e aqui se separaram fazendo a configuração de hoje. Bacana? Meus caros, isso daqui é a teoria da deriva continental. Deriva continental. Por que deriva? Você já ouviu falar a respeito de um navio, quando ele fica parado no mar, sem motor, ele fica justamente à deriva? Não tem ninguém controlando ele, ele está flutuando, está sendo levado aonde o oceano quer? Pois bem, a deriva continental é mais ou menos a mesma teoria. Só que, ao invés de estar flutuando sobre o oceano, está flutuando sobre um oceano de magma, que é a rocha derretida da Terra. Então, número 8. Qual é o fenômeno retratado? Aqui já estamos na página 260.
Qual o fenômeno retratado? Resposta: a deriva continental. 2 pontos. Teoria que diz que antes a Terra formava um supercontinente. 9. Por que este fenômeno ocorre? Resposta: porque os continentes fazem parte das placas tectônicas e por isso estão em constante movimento, não é? O continente está em cima da placa tectônica, então ele está sendo levado de um lugar para o outro. É a parte que nós vemos, é o continente. A placa tectônica está submersa, né? Ela está debaixo abaixo do continente, né? Pois bem, página 260, exercícios de aplicação. Número 1. Leia o texto, analise o mapa e siga as orientações do professor para realizar essa atividade. E aqui nós temos um mapa aqui com várias bolinhas maiores, tá vendo? Aqui, ó. Aqui vai estar falando a respeito de poluição. Tá vendo? Poluição tanto na África quanto na Europa e a Índia, tá? E aqui o texto em seguir, olha só. Poluição mata 15 vezes mais do que todas as guerras do mundo. O que esse texto enorme aqui vai estar falando, né? Importante você lê-lo. Ele vai estar dizendo a respeito do quanto a poluição do sistema Terra, ela acontece hoje no planeta. Então, o que é o sistema Terra? Lembra que você, ó, para lembrar, a formação do nosso planeta com a atmosfera, litosfera e a hidrosfera. A atmosfera, lembra das camadas da atmosfera, e depois da litosfera. A atmosfera são os gases que compõem o planeta, a litosfera é o que tem abaixo dos nossos pés e a hidrosfera é a água. Então, aqui diz o que é para você fazer. Com base no que foi discutido, escreva um breve texto apontando quais os principais impactos desse tipo de poluição para o sistema Terra. Olha, o texto vai dizer sobre as poluições. Escolha uma poluição que você conhece, pode ser, por exemplo, o lixo descartado de forma incorreta, poluindo o solo, a litosfera, ou mesmo o esgoto sendo jogado nos rios, a hidrosfera, que vai parar no oceano, ou as queimadas e a poluição dos carros, aqui poluindo a atmosfera. E faça um texto falando dos principais impactos no sistema Terra. Aí você escolhe. Faça, pense, raciocine bem com relação ao exercício. É bom você exercitar. Fale, pode escolher só um. Fale da poluição da atmosfera, ou a poluição da litosfera, ou mesmo a poluição das águas, a hidrosfera. Isso tudo forma a biosfera. Seja livre. Quando a gente retornar, eu quero olhar o seu texto, tá bom? E aqui exercícios propostos da página 262. Realize uma pesquisa sobre poluição e responda em folhas separadas as questões. De qual tipo de poluição fala a reportagem que você selecionou? Então, faça uma pesquisa. Escolha aí um tipo de poluição, pode ser na internet, pode ser no jornal, e aí você vai observar, você viu a poluição dos carros, então é a poluição da atmosfera, poluição do solo, poluição das águas, escolha. E aí vai descrevendo. 3. Quais foram os agentes causadores da poluição relatada na reportagem escolhida? O que estava poluindo? Era vazamento de petróleo, poluindo a água, era o esgoto jogado nos rios. O que acontece com a sua reportagem? Qual reportagem você escolheu? 4. Qual parte do sistema Terra o tipo de poluição da sua reportagem afeta diretamente? Fácil, né?
E 5. Selecione e colhe uma imagem que esteja associada aos efeitos provocados pela poluição relatada na reportagem selecionada. E aí o livro tem um bom espaço para você fazer isso. E, para encerrarmos, na página 263, tem o para conferir. Número 1. A atmosfera, a litosfera e a hidrosfera formam o sistema Terra. Sistema Terra. Se a gente colocasse aqui, ó, A formam A, você poderia colocar biosfera. 2. As camadas da Terra são crosta terrestre, manto superior, manto inferior, núcleo exterior e núcleo interior. Pode ser núcleo externo e núcleo interno. 3. As movimentam-se lentamente em um deslocamento quase imperceptível. O que se movimenta dentro do nosso assunto? Placas tectônicas. Uma curiosidade. Você sabe qual que é a velocidade do movimento médio das placas tectônicas? Elas se movimentam na mesma velocidade que cresce a sua unha. Uma vez por mês você não tem que cortar a sua unha? Alguns mais, outros menos. Mas ela cresce um pouquinho, não é? Pois bem, este é o movimento da placa tectônica. Ah, mas é muito pouco. Sim, mas em um ano ela vai ter se movimentado uns 10 centímetros. Em 100 anos, ela vai ter se movimentado um monte. E em 1 milhão de anos, ela se afasta completamente umas das outras. Então aqui número 3. As placas tectônicas movimentam-se lentamente em um deslocamento quase imperceptível, cerca de alguns centímetros por ano. Este movimento produz muitas consequências, como vulcões e terremotos. Você pode colocar também tsunamis e formação de cordilheiras. 4. A teoria da deriva continental refere-se à tese de que existiu um megacontinente da Pangeia, o nome do supercontinente. E aqui, para encerrar, complete o esquema: atmosfera, hidrosfera, litosfera, formando a biosfera. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Muito obrigado pela sua participação, por prestar atenção. Estou com saudade de vocês e logo logo nós estaremos juntos. Um grande abraço e até a próxima.